Meus amados irmãos, hoje nós continuamos a nossa série A Anatomia da Esperança, uma série que nós iniciamos a semana passada, e hoje o nosso foco será nesse subtítulo, A Esperança Equivocada. E o texto-chave dessa noite está em apenas um verso, e o meu propósito é, se você ainda não tem esse verso decorado no seu coração, no sentido latim da palavra de coração, decor, eu desafio você a decorar essa noite. Então vamos lê-lo pela primeira vez, todos juntos, bem pausadamente, para você internalizar a verdade deste texto bíblico. Ele está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 19, na versão Almeida, diz assim, vamos juntos: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, como estamos anunciando, cantando e refletindo desde o início desse culto, ela transforma vidas. Por isso, ó Deus, neste momento, a Tua palavra está aberta diante de nós. E nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações para sermos totalmente transformados pelo poder do Teu Evangelho. Haja assim nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós refletimos sobre o começo da esperança. Nós demos uma olhada, e foi o nosso texto-chave, em dois versos da carta aos Romanos, capítulo de número 15. Eu vou lê-los aqui para nós relembrarmos apenas. Nós refletimos sobre o verso 4 de Romanos 15 primeiro. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E aí a nossa reflexão deu um salto para o verso de número 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos naquela ocasião que o começo da esperança se dá desde o Éden. Nós vimos a respeito da esperança de Deus para as nossas vidas. Ele nos anunciou, eu vou mostrar o texto na sequência, que Ele chamaria um povo, e Deus chamou esse povo. Deus anunciou, e a nossa esperança era que Ele livraria um povo, e Deus livrou esse povo. A esperança era que Deus salvaria um povo, e Deus salvou esse povo. A esperança desde o Antigo Testamento era que Deus viria, e Ele veio. E a esperança é que Deus virá, que Deus retornará, e Ele certamente voltará. Por isso, nós concluímos na reflexão do domingo passado, que o que dá esperança àquele que é discípulo de Jesus, são duas certezas. A certeza, em primeiro lugar, que Deus está dirigindo o curso de toda a história. E a segunda certeza que me dá esperança é que Deus não está parado, Deus está fazendo alguma coisa. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não veja, a minha esperança, a minha certeza é que Deus está fazendo alguma coisa no mundo e na minha vida. Nós vimos ainda semana passada Gênesis 3:15, que é conhecido como o proto-evangelho. Aqui nós temos o começo da esperança, a promessa que está em Gênesis 3:15, em que esse descendente da mulher iria ferir a cabeça, e ele iria ferir o calcanhar. Todo o restante das Escrituras é o cumprimento dessa promessa. Aqui o Evangelho é anunciado, e os restantes capítulos de Gênesis até o livro de Apocalipse é exatamente o cumprimento dessa promessa.
Mas o texto da nossa reflexão de hoje é esse. E como é que é? Leiam comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus amados irmãos, o problema, quando nós refletimos a respeito da esperança à luz desse texto, é que quando nós olhamos para o mundo que nós vivemos hoje, o mundo é constituído de pessoas, em sua maioria, que não são discípulos de Jesus. E nós convivemos com esta maioria de pessoas que não são discípulos de Jesus. Então a realidade do mundo que nós estamos inseridos é uma realidade diferente da realidade que a palavra nos revela, que o Deus da esperança, da forma que Ele se apresenta. Nós vivemos num mundo marcado pela desesperança. Nós vivemos em um mundo sem esperança. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas talvez a nossa geração seja uma geração sem precedentes em toda a história da humanidade em relação a tamanha desesperança. No século passado, por exemplo, o homem colocou a sua esperança na humanidade. Ele achava que com as revoluções da ciência, com a revolução filosófica, todo aquele movimento que ainda começou no século anterior, no século XIX, 18, 19, o homem iria evoluir, o homem iria crescer. Havia uma grande esperança na humanidade. Nós não seríamos mais feudos, nós não seríamos mais como um momento negro da história, da Idade Média, chamada de Idade das Trevas. Agora nós iríamos evoluir. Aí vieram as duas grandes guerras mundiais. E a esperança do ser humano, no próprio ser humano, se foi. A Segunda Guerra termina, e o homem deposita a sua esperança na ciência. Mas ele começa, depois de algum tempo, perceber o mau uso da ciência, por interesses escusos, e ele passa a desacreditar da própria ciência, em parte. Ele coloca então a esperança na tecnologia. E hoje nós somos extremamente tecnológicos, isso é bom. Mas nós percebemos que os avanços das pessoas como sociedade, como trabalho, como relacionamentos, não acompanham o avanço tecnológico. E a esperança era essa, que quando nós evoluíssemos tecnologicamente, nós iríamos trabalhar menos, nós iríamos dedicar mais aos nossos filhos, nós teríamos mais tempo, mais segurança, mais união, mais paz. E a realidade é o contrário. As esperanças que muitos de nós depositávamos até bem pouco tempo no jornalismo, na imprensa, na apuração dos fatos, começam a cair por terra ao sabermos que essas informações chegam para nós de forma manipulada. A esperança que muitos de nós tínhamos na educação, o caminho para o homem ser bem-sucedido está na educação, e claro que nós não negamos isso, mas depositar a esperança nisso acaba caindo por terra, quando nós percebemos que os movimentos educacionais são regidos por ideologias. E a esperança na religião cai por terra, diante de tantos escândalos no meio religioso, escândalos financeiros, escândalos éticos, escândalos morais, escândalos familiares, escândalos sexuais. Mas o homem também depositou a sua esperança na medicina e na indústria farmacêutica, como a solução para uma vida longa, como a solução para a cura de todas as nossas enfermidades. E a realidade é que pessoas estão morrendo. E a realidade é que ainda existem enfermidades sem cura. E para piorar, histórias ouvimos de que poderia existir cura para alguns males, de que poderia existir solução.
mas homens motivados por interesses próprios não ajudam para que essa solução e essas curas cheguem à sociedade. Essa desesperança, meus amados irmãos, mexe extremamente, profundamente com o nosso sistema de pensamento. A partir da desesperança, eu perco a fé nos meus antigos valores. Os valores que os meus pais tinham, os valores que os meus avós tinham, eu passo a desacreditar, porque a esperança que eles tinham eu não tenho mais. É nesse contexto que nasce o pensamento da sociedade líquida ou da modernidade líquida de Bauman. Uma sociedade onde os seus valores não são concretos. Uma sociedade onde tudo muda a todo instante. E por quê? E esse é o ponto que Bauman não explora nos seus livros. Por que a sociedade chega nesse ponto? A resposta do Evangelho é muito clara. Com tantas decepções, o ser humano, ele passa a tomar a iniciativa de não acreditar em mais nada. E não acreditar em mais nada é o equivalente a acreditar em tudo. E acreditar em tudo significa que uma hora eu posso acreditar nisso e outra hora eu posso acreditar no não isso. E está tudo bem, porque eu não tenho mais valores concretos, eu não tenho mais esperança. As minhas esperanças foram diluídas. Aonde está o meu pouso seguro? E uma sociedade, meus amados irmãos, que não tem valores mais concretos, onde tudo muda o tempo todo, parece uma teoria inofensiva, mas isso consome a nossa alegria, isso consome a nossa esperança. É por isso que as clínicas estão lotadas de doenças psicossomáticas. É por isso que o homem não tem mais uma regra a seguir. E ele tenta seguir todas as regras ao mesmo tempo que tenta seguir nenhuma regra. Alguém disse assim a respeito da nossa sociedade: é uma época de liquidez, de fluidez, de volatilidade, de incerteza e de insegurança. É os tempos que nós vivemos. E eu não sei se você acha algum desses nomes bonitinhos, mas eu vou dizer para você, isso tudo não é bom. Não é bom. Não é bom. Por isso, nós olhamos para 1 Coríntios 15, 19. Não apenas olhamos, mas lemos. E o que nós lemos? Leiam comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Nós estamos falando da igreja da cidade de Corinto. Era uma igreja extremamente complicada. Quem já é discípulo de Jesus há algum tempo sabe disso. É uma igreja complicada porque era uma cidade extremamente complexa, muito, mas muito parecida em valores à nossa capital, São Paulo. Temos muitas vocês entenderam? Com a cidade de São Paulo. Era uma cidade em que os seus habitantes, o que incluía os membros da igreja de Coríntios, estavam perdidos. Eles tinham muitos valores e eles tentavam lidar com o evangelho e todos esses valores ao mesmo tempo. E preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Eram pessoas na igreja de Corinto, porque a carta é escrita para a igreja daquela cidade, não para a cidade. Essa igreja era formada por pessoas que tinham esperança em Cristo, joia, mas eles tinham esperança também em sua cultura. E aqui, meus amados irmãos, está o ponto que eu quero refletir com vocês
E por isso eu escolhi esse texto. Quando nós lemos 1º e 2 Coríntios, nós vemos que a ideia deles de Santa Ceia, 1 Coríntios 11, também no 10 ele começa esse assunto, era uma ideia equivocada. Nós vemos que a ideia de sexualidade deles era uma ideia equivocada. A gente continua lendo essa carta e a gente percebe que naquela comunidade havia partidarismo. Alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Os de Apolo, eles eram assim os que gostavam mais da intelectualidade. Os que seguiam mais Paulo e defendiam a visão de Paulo, os que eram mais executadores, queriam fazer, vamos executar, vamos abrir igreja, vamos plantar igreja, missão, vamos lá. Vamos entrar no barco, vamos para a ilha, vamos ser picados por cobra, mas tudo bem, vamos voltar. Vamos falar com o rei, vamos falar com o governador. E alguns defendiam Paulo, outros não, eram Apolo. Não, Apolo estava de boa ali, tinha Priscila em casa, vamos lá. A visão de adoração daqueles homens, discípulos de Jesus, também era uma visão equivocada. E qual era o grande problema? O cerne do problema estava em eles entenderem, eles acharem que Cristo não era suficiente. Eles queriam crer em Cristo, eles queriam adorar ao Deus verdadeiro, mas eles não queriam deixar as suas associações, o seu relacionamento com a cultura. E meus amados irmãos, hoje também isso acontece. Muitos de nós, e atenção que eu não estou falando de outros, eu estou falando de nós, a começar em mim, muitos de nós também queremos adequar Jesus à nossa cultura. E nem tudo na nossa cultura é ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou me referindo aos valores ruins da nossa cultura, aos valores que nós gostamos. Ah, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Jesus também é muito bom. Então eu quero Jesus, mas eu não quero largar isso que é muito bom. Era isso que estava acontecendo ali. As pessoas que são de fora da igreja, elas buscam solução de esperança em outras coisas que o mundo oferece. E as pessoas que são de dentro da igreja buscam muitas vezes a sua esperança baseado na religiosidade, baseado na imaginação. É uma imaginação, porque isso não é real. Do meu mérito pessoal. Não, Deus está vendo que eu fiz seminário, que eu sou pastor, que eu me dedico a Ele. Nada disso. Os coríntios estavam inseridos nessa cultura, e eles não conseguiam facilmente se livrar dessas influências. E aqui está a ponte conosco. Nós estamos inseridos nessa cultura que estamos. E da mesma forma, não conseguimos facilmente nos livrarmos das influências que estão ao nosso redor. Nós somos como que esponjas, nós absorvemos o que está ao nosso redor. E lembre-se do que eu falei no início, nós vivemos durante a semana, muito provavelmente, muito mais com pessoas que não são discípulos de Jesus. Você passa algumas horas aqui na igreja, em grupos pequenos, em reuniões de departamentos, em ensaios, com alguns discípulos de Jesus, mas talvez não a maioria do seu tempo. Deixa eu dar alguns exemplos do que eu estou falando para vocês. Uma grande marca do mundo que nós vivemos é que ele é mau. Ah, pastor, eu não concordo que o mundo é mau. Tudo bem, vem conversar comigo depois do culto, eu te provo, agora não tenho tempo. O mundo que nós vivemos é um mundo mau, um mundo que gosta da maldade, exalta o que é mal. Na cultura que nós vivemos, por exemplo, ser bonzinho, uma pessoa bonzinha no trabalho, na faculdade, na vizinhança, normalmente não é visto com bons olhos. Normalmente é taxado. Desculpa se essas palavras ofenderem você de alguma forma, ou forem chulas para você, mas eles nos consideram pessoas bonzinhas, são otários, são trouxas. O mundo é dos espertos. O mundo
é daqueles que seguem a cultura. O personagem Capitão América, nos filmes Vingadores, é um exemplo típico disso. Por quê? Porque ele é um homem que veio de uma geração, de uma cultura ocidental cristã. Mas ele ficou congelado muitos anos. Isso não é história real, é ficção, tá, irmãos? Ele ficou congelado, então ele é descongelado na pós-modernidade, onde os valores são líquidos, não são mais concretos. E aí os outros vingadores, as outras pessoas olham para ele e os seus valores e o que ele fala e riem. Ele é motivo de humor, inclusive em relação à sua religiosidade, crendo no único Deus. O filme mostra isso. Uma coisa que eu tenho reparado nos últimos tempos é como a nossa cultura nos empurra para nós vivermos como ímpios. Eu não sei você, se você não passa por essa experiência, você é mais santo do que eu, glória a Deus por isso. Mas hoje, muitas vezes nós estamos assistindo filmes, seja em casa, seja no cinema, séries, quem gosta de novelas, e de repente você começa a assistir aquela série, você vai entendendo os personagens, você vai se colocando no lugar daquele seu personagem que você mais se identifica, só que lá pelas tantas você descobre que os valores dele são extremamente complicados. E de repente a cultura que nós estamos inseridos nos empurra para numa novela, num filme, num teatro ou numa expressão musical, nós estarmos torcendo para aquela que é prostituta, para estar torcendo para aquele que é bandido, para estar achando que aquela mulher tem mais é que largar o marido mesmo, e a gente fica torcendo, a gente entra. Não se engane, isso é proposital. E eu conheço alguns irmãos que quando percebem isso, deixam de assistir esses filmes, porque é inevitável, é inevitável. E isso vai influenciando os teus valores, os teus princípios, a tua vida. E como, meus amados irmãos, tudo é incerto, tudo é incerto. Eu gosto do que é mal. Algumas coisas da minha vida me faz temer o futuro. Eu não sei se vocês estão conectados na rede social nas últimas 24, 48 horas, mas está bombando um aplicativo aí que chama, como é que é? Face App. Você vai ver nas redes sociais pessoas que você conhece com uma aparência envelhecida. Eu já vi um monte de jovem, né? Não tem problema. É a moda das últimas horas, literalmente das últimas horas. Ver como eu ficarei envelhecido. Sua pergunta é se eu também já fiz isso? Claro que eu fiz, eu só não postei. Agora, a pergunta é: o que nos motiva a isso? O que nos motiva a entrar na loja de aplicativos do meu dispositivo, baixar um app, instalar esse app, bater uma foto do meu rosto, mandar renderizar, olha o trabalho, mandar renderizar o vídeo para eu ver como é que eu seria daqui 30, 40 anos? Sabe o que me leva a isso? A minha curiosidade quanto ao meu futuro. Sabe o que me leva a isso também? As minhas incertezas. E eu ouso dizer, os meus medos. Porque a primeira coisa que eu penso é: será que eu vou ficar bonito daqui 40? Eu vou estar bonito, bonita daqui 40 anos? O futuro é incerto. Então eu tenho curiosidade. É uma tentativa de eu antever o futuro. Não só antever, mas saber se eu vou gostar ou não do futuro. Valores líquidos. Alguns meses atrás a brincadeira era a gente se transformar em bebê. Agora, mais velhos. Parece que há uma valorização da maturidade, ou pelo menos do aspecto estético. A palavra de Deus vira para nós e fala: olha,
Se a sua esperança em Cristo está em você apenas ficar bonito, bonita, daqui 30, 40 anos, desculpa, você é um dos mais infelizes de todos os seres humanos. Nossa, pastor, então eu vou desinstalar o aplicativo porque ele não é de Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda o que nos leva a ter esse tipo de atitude. É algo que está no nosso coração. O mundo é incerto. Alguma coisa apresenta uma visão do futuro. Eu quero ver de qualquer forma. E nesse texto, meus amados irmãos, Paulo está falando, se você abriu a Bíblia, você vai ver o contexto ali, você pode dar uma olhadinha agora ou olhar em casa depois, 1 Coríntios 15, o contexto do que Paulo nos apresenta ali, ele está falando da ressurreição do corpo. Paulo rejeita a ideia grega da imortalidade da alma sem a ressurreição do corpo. Os gregos criam nisso, porque para o grego o corpo é tudo que é de ruim, não faz sentido ressurreição do corpo. Uma das visões gregas mais populares daquele tempo era de que quando nós morrêssemos, as pessoas iriam viver como sombras em uma região subterrânea. E para Paulo, que conhece o Evangelho, ele está redigindo essa carta, e ele está provavelmente narrando essa carta, e alguém está escrevendo, e eu imagino Paulo assim, enfático, rejeitando, ele falando, não, a vida não pode se limitar a isso, porque imaginar eu por toda a eternidade como uma sombra, vagueando em regiões subterrâneas é muito triste, isso não é alegre, isso significa uma vida infeliz. E o que Paulo está escrevendo e o que Deus está falando para mim e para você nesse texto é o seguinte: não faz sentido um Deus que nos ama, um Deus que tem um plano para as nossas vidas, permitir que tudo termine assim. Não faz o menor sentido diante da revelação do que Deus já fez, está fazendo e ainda fará por nós. Naquele tempo, assim como hoje, haviam posições a respeito da vida após a morte. Alguns gregos acreditavam nessa visão de sombras em região subterrânea. Outros, em número menor, tinham uma ideia de um destino celestial. Outros gregos concordavam com os chamados filósofos epicureus. Simplesmente eles afirmavam, não há vida após a morte. Pensamento muito comum no século 21. Acabou? Acabou. Paulo, de origem farisaica, convertido ao Evangelho, mas de origem farisaica, ele poderia tanto crer na ressurreição do corpo, como ele poderia também acreditar num estado intermediário da alma. Seria uma posição também. Mas o argumento do apóstolo aqui é o seguinte, meus amados irmãos: se Deus não tivesse provido uma esperança futura, relacionado à minha vida, relacionado ao corpo, não é só esperança futura em relação ao universo criado, não, Deus proveu uma esperança futura relacionada a mim. Se Ele não tivesse feito isso, eu poderia duvidar de tudo mais, ou de todas as outras esperanças que Ele anuncia. A minha esperança em Deus em relação ao futuro está relacionado à minha vida, é algo pessoal, é algo concreto, é minha vida, é sua vida. E alguns dos coríntios, crentes, discípulos de Jesus, não estavam acreditando na ressurreição do corpo, por causa dessa ideia grega de que o corpo é ruim. E Paulo está dizendo, não, essa declaração de vocês é falsa. E aí ele apresenta alguns argumentos. Eu não li o texto todo porque ele é grande, mas deixa eu só citar os argumentos. Paulo fala assim: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Ele começa assim: se a nossa esperança não está firmada de que o nosso corpo ressuscitará, então Cristo, que veio em corpo, Ele não ressuscitou. E a partir dessa afirmação, toda a nossa crença cristã cai por terra. E o apóstolo Paulo diz isso: se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação. Eu estou aqui à toa.
Estamos gastando, perdendo, nem gastando, perdendo o nosso tempo se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é vazia. Se Cristo não ressuscitou, argumentos do apóstolo, nós somos falsas testemunhas, porque a gente anuncia que Ele ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós não nos livramos do pecado. Nós cantamos, está essa mancha de sangue aí, que simboliza a nossa série. Nós celebramos a ceia, nós confessamos os nossos pecados. Isso não faz sentido, porque a gente continua condenado. Se Cristo não ressuscitou, nós carregamos a culpa, a condenação dos pecados. E tem mais, aqueles nossos irmãos, aqueles nossos parentes que morreram, eles não estão com Cristo não, eles estão condenados, estão perdidos. E aí, quando ele conclui esse raciocínio, ele chega nesse verso. Ele fala: olha, se Cristo não ressuscitou, nada disso faz sentido. Se não há ressurreição do corpo, nada disso faz sentido. Se for verdade que este mundo é somente tudo que existe, não há ninguém mais alienado do que o cristão. É o que está aí. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Aqui a tradução grega mais fiel seria: nós somos dignos de dó. Homens iludidos, que merecem piedade. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que essas afirmações não são verdade, que o mundo vai além do que isso que nós vemos. O mundo vai além do que existe. Se a minha esperança se limitar a essas coisas que eu vejo e que existem só, assim, que eu toco, que eu sinto, eu seria infeliz. E quem sabe eu e você, mesmo sendo discípulos de Jesus, e essa carta é escrita para uma igreja, não tenhamos, por causa do nosso efeito esponja da sociedade, da cultura que nós vivemos, não estejamos abraçando esses valores, e mesmo cantando, e mesmo pregando, e mesmo servindo a Deus semanalmente aqui na igreja, no fundo, a gente está limitando a nossa esperança a essa vida como nós conhecemos. No fundo, a nossa esperança não é diferente do nosso vizinho que é incrédulo, do nosso colega de trabalho que tem outra religião. É isso que Paulo está nos alertando aqui. Por isso, nós vivemos o Evangelho pela esperança que nós temos, uma esperança que é presente e uma esperança que é futura. Agora, aqui está o desafio: é uma esperança que é presente e é futura, mas eu vivo numa sociedade que só pensa em valores presentes. E eu preciso, para a minha vida, pensar nessa esperança futura. E eu preciso anunciar para as pessoas que existe uma esperança além deste mundo presente. Olha essa frase: porque os não cristãos, eles já vivem sem esperança. E é porque eles vivem sem esperança, meus amados irmãos, que eles buscam tirar todo o proveito possível da vida presente. Não há esperança futura, vai acabar, então deixa eu aproveitar, vamos fazer tudo o que for possível, tudo que eu gostar, tudo que eu amar, porque eu não tenho esperança futura. É daí que nasce, eu sei que vocês acham bonitinho, já postaram isso, a expressão carpe diem. Vamos aproveitar ao máximo, porque a vida é curta.
Eu preciso viajar, eu preciso experimentar na área financeira, na área sexual, na área de sociedade, na área profissional. Eu preciso, porque a minha vida, na verdade, não tem um sentido futuro. A minha vida só tem um propósito presente. O próprio apóstolo Paulo toca nesse assunto num verso adiante, no mesmo capítulo. Ele fala assim, lembrando que o argumento dele é sempre em relação à ressurreição, né? Se os mortos não ressuscitam, ou seja, se não há uma esperança futura, então, meus amigos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas que nós conhecemos, quiçá nós mesmos, que vivemos achando assim, não, a vida é isso aí, a vida é o que está na minha frente, e eu vou correr, e eu vou conquistar, e eu vou ganhar, e eu vou passar em cima dos outros se for necessário, porque eu preciso vencer na vida. Paulo está dizendo, se você pensa assim, toca o barco, é isso aí mesmo, coma, beba, porque amanhã você vai morrer. Mas ele está citando esse verso para dizer que isso não faz sentido para nós. E meus amados irmãos, deixa eu voltar para aquela frase. Por que os não cristãos vivem sem esperança? Eles buscam tirar todo o proveito possível da vida presente. E não funciona. Eles estão desesperados. Eles estão desesperançosos. Porque, meus amados irmãos, aquele que não tem intimidade com o Senhor, passa a buscar em qualquer coisa a sua esperança. Ah, mas por que eles mantêm a esperança? Porque a esperança é algo intrínseco nas nossas vidas. E aí eu quero citar alguns exemplos para vocês. Se a minha esperança não está no Senhor, eu vou procurar alguma coisa para colocar a minha esperança. Por exemplo, na política. Algumas pessoas tinham a esperança, alguns anos atrás, que a esquerda daria um jeito nesse país. Resultado? Decepção. É uma esperança equivocada. Outros têm a esperança hoje de que a direita vai dar um jeito nesse país. Resultado? Decepção. Uma esperança equivocada. Ah, não, mas o meu viés não é político, o meu viés é ideológico. As ideologias que nós vemos por aí, nada mais são do que uma fuga para a esperança. Porque eu não tenho nada de concreto na vida, os valores da sociedade são líquidos, então eu vou escolher alguma coisa e vou entrar de cabeça, vou dar a minha vida, vou me tornar até violenta por essa ideologia. Resultado? Decepção. É uma esperança equivocada. Eu estou falando de todo tipo de ideologia: fascista, comunista, capitalista, feminista, científica, ateísta. No entendimento dessas pessoas é que, se essas ideologias forem plenamente implantadas, boa parte dos problemas no mundo serão resolvidos. Algumas já foram implantadas. Resultado? Decepção. Uma esperança equivocada. Ah, mas eu vou pôr a minha esperança no meu futuro econômico. Joia. Qual é a sua meta então? Minha meta é, o quanto antes na minha vida, quanto mais jovem na minha vida, atingir a segurança e a independência financeira. Só que aí você não consegue. Você é frustrado. E vem a decepção. E você descobre que essa é uma esperança equivocada. Ah, não, mas eu não vou pôr a minha esperança nisso, eu vou pôr a minha esperança na previdência social. Aí eles mudam a regra do jogo. E você fica revoltado, revoltada, decepcionado, sem esperança, porque você estava seguindo uma esperança equivocada. Ah, não, a minha esperança está na minha estabilidade profissional. Ah, eu vou ser um profissional requisitado por todas as empresas para eu sempre ter um bom emprego.
E aí você passa meses, quem sabe anos, desempregado. Ah, não, emprego não funciona. Eu tenho que ser empresário, empreendedor. E aí você abre 1, 2, 3 empresas. E você entra naquela estatística da maioria que fecham antes dos 5 anos. E você fica endividado. Só que o problema não é só financeiro. O problema é que você perde esperança na vida. Você fica depressivo, você acaba com a sua família, você fica doente, você morre. Ah, não, mas é isso mesmo, pastor. Iniciativa privada não funciona, empresa também não, né? Porque o capitalismo é mau. O que funciona é o funcionalismo público. Aí pergunta para o funcionário público hoje, em 2019, se ele tem estabilidade. E ouça a resposta dele: decepção, esperança equivocada. Ah, minha esperança está na minha saúde. Mas, por mais que você coma bem, por mais que você pratique atividades físicas, as doenças vêm. E meus amados irmãos, eu não sei vocês, eu tenho tido essa experiência no pastoreio de outras pessoas e também pessoalmente. Os problemas de saúde, muitas vezes, são os que mais nos tiram a esperança. Eles nos deixam prostrados. E aí você fala: eu não acredito que isso está acontecendo com a minha vida. Resultado? Decepção. É uma esperança equivocada. Ah, mas a minha esperança é religiosa. Se eu seguir este roteiro aqui, que essa religião, que essa igreja está me dizendo para seguir, Jesus, Deus vai me achar lindo, vai me achar linda. E aí Jesus vai me ajudar. Normalmente essa ajuda é focada no presente, não é pensando em eternidade. E aí você segue aquele roteirinho, até passar um tempo e vem a decepção. E você vê que a religiosidade também é uma esperança equivocada. Conclusão: quando as coisas que eu faço em minha vida não apontam para o reino de Deus, quando eu coloco a minha esperança em outras coisas que não em Deus, quando eu percebo que aquilo que eu depositei minha esperança me decepcionou, eu passo a entrar em um processo onde, pouco a pouco, eu começo a perder a esperança em tudo que me cerca. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Somente no Evangelho, somente na cruz, somente em Jesus, a minha esperança na vida pode ser resgatada. Eu não estou dizendo em toda essa minha reflexão, se você estiver vivendo sem esperança. Eu estou afirmando, você está. Porque nós vivemos na mesma cultura. Porque eu sou pastor e converso com dezenas de pessoas todas as semanas. Porque eu conheço a minha vida, da minha família. Nós somos influenciados por essa cultura sem esperança. E nós precisamos diariamente nos lembrar que a nossa esperança está no Evangelho, na cruz, em Jesus. Uma esperança que aponta para o hoje. Eu tenho esperança nas coisas que eu estou fazendo esta semana, mas uma esperança que aponta de forma especial para a eternidade. É isso que Paulo está falando em 1 Coríntios 15, 19. Se a minha esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. A minha esperança em Cristo não pode se limitar a essa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde passaremos mais tempo? Nessa vida atual como nós conhecemos, ou na eternidade? Então,
Onde vale a pena investir mais? Nas coisas dessa vida, que é como neblina, ou nas coisas eternas? Você já imaginou a decepção quando nós estivermos na eternidade? E eu não sei se isso vai ser possível, mas quem sabe nós tivermos memória de tudo, de todo o nosso tempo de vida aqui. Eu estou dizendo que eu não sei se isso vai ser possível, porque isso seria muito sofrimento, eu imagino. Que eu ia colocar a mão na testa assim, e falar: meu Deus, como que eu gastei a minha vida naquelas coisas, tantos anos, eu poderia ter feito tanta coisa para o reino, poderia ter mantido a minha esperança. E aqui, meus amados irmãos, eu já estou na conclusão, eu quero apresentar uma pergunta que pode mudar a sua vida. É a pergunta que pode mudar a sua vida. A maioria das pessoas que você conhece, que nós convivemos, fazem essa pergunta: que farei até que a morte venha? E elas vivem as suas vidas na resposta dessa pergunta. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar isso, eu quero atingir este objetivo, eu quero sair do ponto A e ir para o ponto B, aquela coisa toda. Mas a pergunta que discípulos de Jesus fazem, ou que o discípulo faz, é: que farei até que o Senhor venha? Que farei até que a morte venha? Você vai ter um estilo de vida baseado nessa resposta a essa pergunta. Mas se você perguntar: o que eu vou fazer até que o Senhor venha? Você terá um outro estilo de vida. Porque o nosso foco, meus amados irmãos, não é a morte. Por mais absurdo que possa parecer, nós não deveríamos temer a morte. Isso não significa que nós não amamos a vida, são coisas diferentes. Mas porque a nossa vida continua. E continua de forma mais gloriosa. O meu foco não é a morte, o meu foco é Jesus, ou seja, a vida, hoje e no futuro. Porque Jesus é o reacender da esperança na minha vida. Porque Jesus é a renovação do propósito do ser humano. Porque, como diz Romanos 15, que nós vimos no início da semana passada, Ele é o Deus da esperança. Por isso, leiam comigo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Como experimentar esse tipo de vida, pastor? Me explica na prática. Joia. Viva essa esperança se aproximando de Deus, se aproximando por meio da sua palavra, conhecendo os valores de Deus. Você vive essa esperança se colocando diante dele para ser transformado pelo seu poder. Você vive essa esperança tendo comunhão pessoal com Deus e comunhão com outros irmãos. Tendo comunhão com pessoas que vivem essa esperança. Porque se você passar a maior parte do seu tempo só com pessoas que não vivem essa esperança, você ficará desesperançoso. Por isso existe a igreja. Por isso Deus permitiu que essa igreja fosse plantada nesse bairro e outras igrejas vizinhas, irmãs nossas. Ah, meus amados irmãos, em um sentido espiritual, os crentes desfrutam de uma melhor vida presente do que os não crentes. Não é meu foco entrar em detalhes nisso, mas só a paz em Deus que nós temos já faz toda a diferença. E essa paz bíblica não é a ausência de guerras, é a presença de Deus nas nossas vidas. Mas o que este verso salienta, que eu espero que você tenha decorado nessa noite, é a grandeza daquilo que Deus prometeu para a nossa vida vindoura. Não limite a sua esperança a Cristo ou em Cristo apenas a esta vida.
Não se torne como um dos homens mais infelizes sobre a face da terra. Não viva uma esperança equivocada. O que Deus te oferece? O que Deus te oferece vai muito além desta vida. Talvez você está me ouvindo aqui presencialmente nessa noite, ou ouvindo esse áudio no YouTube, Spotify ou em algum lugar. E talvez você jamais tenha ouvido deste Evangelho e deste Jesus. Talvez você até essa noite, você foi uma pessoa sem esperança. Talvez você ande cansado, cansada, sobrecarregado, sem forças para continuar sozinho. Eu creio que Jesus pode estar falando diretamente para a sua vida neste momento. Eu creio que Jesus está te dando a oportunidade de você começar, e essa expressão não é minha, é bíblica, de você começar hoje uma nova vida. O que é essa nova vida? Antes eu tinha uma vida sem esperança, agora eu tenho uma vida com esperança, mas não é uma esperança em mim e no que eu posso fazer, é uma esperança nele, vivendo ao lado dele, confiando nele, esperando nele. Se é o seu caso, Jesus está virando para você nesse dia e está dizendo: vinde a mim. Mas pode ser que talvez você já saiba disso tudo, já conhece o Evangelho, você já é discípulo, mas como aqueles crentes de Coríntios, que Paulo precisou escrever essas palavras, você tem andado distante do Senhor, e isso tem feito você perder a esperança. Talvez você esteja admitindo isso hoje. Para você, Jesus está te chamando de volta. Ele está dizendo: meu servo, eu estou vendo que você está cansado, sobrecarregado. Eu quero te dar descanso, eu quero te dar alívio novamente. Por isso que Mateus 11 diz o que o nosso coro vai cantar agora: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim poderão encontrar descanso. Descanso porque voltamos a ter esperança. Não mais em outras coisas, não mais em mim, mas no Deus da esperança. Não viva uma esperança equivocada. Vamos ouvir nesse espírito de reflexão a canção que os nossos irmãos irão entoar agora.